Pessoal, bom dia, tudo bem? Um grande abraço, saudade de vocês, viu? Pessoal do segundo ano, segundo A e segundo B, aqui vai mais uma aula do professor Boni para vocês. Mais uma aula e o conteúdo hoje para vocês fazer uma atividade para devolver para o professor Boni, língua portuguesa, tá bom? Falando um pouquinho sobre período romântico no Brasil. Período romântico da literatura brasileira, que teve seu início, né, o período romântico, em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, o autor. A marca do começo do período romântico no nosso Brasil, na literatura brasileira, teve início com o poeta Gonçalves de Magalhães, quando publicou Suspiros Poéticos e Saudades. Olha aí, é um grande marco. O romantismo no Brasil, ele se estabelece e se divide em três períodos marcantes. O romantismo no Brasil dividiu-se em três períodos ou três gerações: a primeira geração, segunda e terceira geração. A primeira geração, no contexto, vem após a independência de nosso país. A primeira geração esteve marcada pelo binômio nacionalismo e indianismo. A primeira geração do movimento do romantismo teve dois aspectos: o binômio nacionalismo e indianismo. É a marca desse primeiro período do nosso romantismo brasileiro, tá bom? Segundo período, essa é a primeira geração que eu falei. Terminei de falar da primeira geração do romantismo no Brasil. Foi no contexto pós-independência do Brasil. A primeira geração esteve marcada pelo binômio nacionalismo e indianismo. Ok? Ok, galera? Segundo A, segundo B. Agora vamos para a segunda geração do romantismo, que é chamada de mal do século, ou é chamado de ultrarromantismo. Mal do século ou ultrarromantismo, e recebeu grande influência do poeta inglês Lord Byron. Lord Byron, certo? Segunda geração é chamada de mal do século ou ultrarromantismo, e recebeu grande influência do poeta inglês Lord Byron. Byronismo, né? Byronismo. E a terceira geração do movimento romântico é chamada de condoreirismo. Condoreirismo, certo? Terceira geração do romantismo brasileiro é chamada de condoreirismo. Condoreirismo ou geração condoreira. Terceira geração é chamada de geração condoreira. Geração condoreira. Essa fase foi influenciada pela poesia social do poeta francês Victor Hugo. A terceira geração do romantismo brasileiro foi influenciada pelo grande poeta francês Victor Hugo. Agora, depois dessa informação, vamos ver as características da poesia romântica. As características da poesia romântica. Características da primeira geração da poesia romântica. São quatro principais características. Quatro principais. Primeira, busca de identidade nacional.
nacionalismo. Segunda, índio como herói brasileiro, indianismo. Terceira, exaltação da natureza. E quarta, retorno ao passado. Repetindo, as principais características da primeira geração do período romântico brasileiro são 4 características: busca da identidade nacional, nacionalismo; índio como herói brasileiro, indianismo; exaltação da natureza e retorno ao passado. Ok? Características da segunda geração romântica brasileira. Características da segunda geração romântica. Já também são 4 características. Vamos citá-las? A primeira, individualismo e egocentrismo. Segunda característica, eu lírico pessimista. Terceira característica, temas de amor, morte e medo. Quarta característica, fuga da realidade. Reafirmando, novamente, repetindo, segunda geração romântica do romantismo brasileiro é marcada por 4 características: individualismo e egocentrismo. Segunda, o eu lírico pessimista. Terceira, temas de amor, morte e medo. Quarta característica, fuga da realidade. Certo? Essas são as características da segunda geração romântica brasileira. Terceira geração romântica brasileira é marcada por 3 características principais. 3. Terceira geração romântica brasileira é marcada por 3 características: poesia social e libertária, erotismo e pecado, negação do amor platônico. Terceira geração romântica do período do romantismo brasileiro é marcada por 3 características: poesia social e libertária, erotismo e pecado, negação do amor platônico. Ok? Ok. Muito bem. Os principais autores do período romântico, os principais escritores, nós vamos citar os principais do período romântico, da primeira geração romântica. Os que merecem destaque são os autores principais da primeira geração do período romântico. Os principais autores são Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre. Os principais autores do período romântico da literatura brasileira da primeira geração são Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre, ok? Certo? Vamos para a segunda geração, os principais autores? Principais autores, poetas de destaque da segunda geração do período romântico são Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Da segunda geração romântica merece destaque os poetas Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Ok, gente? Estão comigo? Professor Boni aí, ó, presente, dando essa aula para vocês, um resumo sobre romantismo. Tá bom? Terminando os escritores, nós temos da terceira geração romântica, merece destaque os poetas
Castro Alves e Sou Sandrade. Sou Sandrade. Da terceira geração romântica merecem destaque os poetas Castro Alves e Sou Sandrade. Sou Sandrade. Ok? Muito bem, muito bem. Vamos continuar essa aula, né? Que nós estamos aqui, nessa aula sobre romantismo, né? Sobre romantismo. Tá certo? Então, continuando, meus prezados amigos e alunos, vamos em frente. Quais as principais, né? Quais as principais características componentes da narrativa literária poética, né? Os componentes, né? Componentes da narrativa literária poética, certo? Queridos, vocês viram aí, então, a primeira parte da nossa aula é sobre na verdade, os autores, um breve significado, uma breve introdução e os autores principais. Agora, vamos ver componente da narrativa, né? Componente da narrativa literária poética, certo? Vamos ver então alguma coisa também sobre isso, componentes da narrativa literária poética. É importante para vocês tomarem ciência desse assunto, né? Considerações sobre isso, e depois vou mandar umas perguntinhas para vocês, tá bom? Muito bem, vocês estão bem, né? Estudando, estão em casa, que logo nós possamos voltar ao nosso convívio diário de aulas, né? Que nós possamos voltar ao nosso convívio diário. Tomara que consigamos voltar logo, né? Muito bem, muito bem. Então, falando um pouquinho mais sobre a literatura romântica, poética, né? Falando um pouquinho mais, nós vamos ver que essa é uma literatura importante, uma literatura que tem grande aceitação ou grande divulgação no Brasil, certo? Então, nós podemos ver que a narrativa literária, né, a narrativa, ela se sustenta a partir da oralidade, da escrita, da imagem, né, pelo gesto ou pela mistura de todas essas substâncias. A narrativa literária poética, ela tem os seus componentes na oralidade, na escrita ou na imagem. O componente da narrativa literária, os componentes da narrativa envolve, né, os componentes dessa narrativa literária envolve as histórias, né? Narrativa quer dizer, podemos falar de histórias das lendas, né, das histórias do Brasil, das fábulas, dos contos, dos filmes, né, das peças de teatros, e assim vai. Então, ela abrange uma grande área de conhecimento, né? Abrange uma grande área de conhecimento, as narrativas. O gênero narrativo poético, ele envolve também, né? Ele envolve também o escritor, ao falar daquele momento, né? Daquele momento romântico, ele se envolve emocionalmente, tem muita emoção, não é verdade? Então, nós vimos que a narrativa poética é uma das transformações que acontece, né, dentro do tempo, do gênero e da fala. É uma imaginação. A narrativa romântica tem muito a ver com a
imaginação, tem muito a ver com a emoção, tem muito a ver com a criatividade. Fala das paixões humanas, seus prazeres, seus sofrimentos, suas lutas. Né? Os componentes da poesia romântica tem muito a ver com isso, né? São relacionados com as paixões, com os prazeres, com a dor da alma humana, certo? Então nós temos que pensar em escrever sobre poesia, né? Sobre sentimento, tem muito a ver a ideia então do sonho impossível, da dor, né? Da dor humana, da confusão mental nesse relacionamento entre um homem e uma mulher, né? A liberdade de expressão verbal da sua emoção, a capacidade de compor poemas dentro do amor, amor, desejo, amor, eros, o erotismo, a paixão, a ideia sentimental é muito forte dentro do período romântico. Romance, né, tem a ver com amor, tem a ver com sentimento aprofundado, certo? Ok? A interpretação, agora a terceira coisa e última, né? Como interpretar, né? Como interpretar, né? Um poema romântico. Como interpretar um poema romântico, hein? Ok? Estão comigo, pessoal? Pessoal, estão junto comigo? Estão? Bom? Joia, né? É isso aí. Estamos terminando. Mais uns 3, 4 minutinhos, a gente termina essa aula. Depois eu mando as atividades também para vocês. Tá bom? Como interpretar um texto, um poema romântico? Interpretação dos poemas românticos. Como fazer? Como interpretar os principais elementos, né? Como interpretar poemas românticos? Primeiro, você tem que... Primeira coisa, vamos citar apenas alguns itens. Como interpretar um poema romântico? Você precisa primeiro ler bem o poema, ler com profundidade, né? Ler o quê? 3, 4 vezes o poema. Ler. Identificar o vocabulário, entender o vocabulário, identificar as palavras muito difíceis. Isso é uma forma de interpretar um texto poético. Cuidado para que as suas ideias não prevaleçam diante das ideias do autor. Não coloque as suas ideias em primeiro plano, tá bom? Leia com muita atenção, perspicácia, com sutileza. Descubra as malícias do poema entre linhas. Leia então com perspicácia, com sutileza, com malícia nas entrelinhas, descobrindo o que tem nas entrelinhas. Cuidado com as opiniões pessoais. Cuidado, dentro do texto ela não existe. Você tem que assimilar a ideia do texto. Sinta, perceba a mensagem do autor poético. Tá bom? Como interpretar poemas poéticos? Nós terminamos de dar as principais razões, principais formas de interpretação. Tá bom? Ler muito, entender o vocabulário. Não permita que prevaleçam suas ideias sobre o do autor. Leia com perspicácia, sutileza, malícia nas entrelinhas. Cuidado com as opiniões pessoais, não as dê. Elas não existem. Sinta, perceba a mensagem do autor. Tá bom? Ok, professor Boni com mais uma aula para você do segundo ano e para todos que interessam também no estudo da língua portuguesa. Meu abraço e até a próxima aula, hein? Ouça, pesquise
e responda as perguntas que eu vou mandar para vocês também para o WhatsApp. Eu vou mandar umas interpretações para vocês. Algumas perguntinhas, tá bom? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau, hein? Bom trabalho. Bons estudos, saúde e paz.